E o título dessa nossa mensagem de hoje é Uma cura, um milagre, um perdão, um eterno milagre. E o texto que nós vamos ler a princípio vai ser só um versículo que encontra-se no capítulo 2 de Marcos, do Evangelho de Marcos, né? E o versículo será o 5. E o texto diz assim: Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. A princípio, queridos, vamos entender aqui a história no contexto deste texto, no Evangelho de Marcos. Então, Jesus está, como sempre foi falado aqui, né? Jesus, grande missionário, e andou por todos os lugares no seu ministério, não parava um minuto sequer. E ele ia levar exatamente o Evangelho de Deus a todas as pessoas, cumpria fielmente aquilo que veio fazer neste mundo. E Jesus vinha exatamente dessa jornada, dessa cruzada evangelística. E ele chega então a Cafarnaum, cidade onde morava. E após ter vindo de várias cidades, de vários lugares, de várias regiões da Galiléia, Jesus então, ele depois de todo o seu ministério já transcorrendo, ele passa a ser uma pessoa muito bem conhecida, ele passa a ter uma popularidade muito grande. As pessoas já sabiam sobre Jesus Cristo, já tinham notícias sobre ele. As pessoas já sabiam das maravilhas que ele havia operado e também dos seus grandes e maravilhosos ensinamentos. Então essas pessoas, sabendo que Jesus ali estava e havia entrado em uma casa, logo essas multidões de pessoas foram até aquela casa e superlotaram aquela casa. Porém, queridos, venhamos entender que os milagres que Jesus operava, eles tinham seu objetivo, seu propósito. E o objetivo era fazer com que as pessoas entendessem quem, na verdade, Jesus era. Pessoas bastante sinceras, estas eram motivadas porque queriam ouvir a mensagem de Jesus. Já haviam outras pessoas que a motivação era somente pura curiosidade. De tanto ouvir falar, eu disse, não, eu vou até ele, vou saber, vou conhecer de fato esse Jesus que tantas pessoas falam. Vou conhecer esse Galileu. E outras queriam somente serem curadas de suas enfermidades, visto que Jesus operava esses milagres. Outras ainda, como os fariseus e os mestres da lei, eles queriam tão somente ir aonde Jesus estava, mas só para criticá-lo. E também dentro do seu coração eles eram motivados a fim de matá-lo. E neste relato, nós vamos ver Jesus não somente ele curando um homem de sua paralisia, mas vamos ver também Jesus aqui curando aquele homem da sua maior enfermidade e pior enfermidade que um ser humano possa ter. Ele foi curado do pecado. E meus irmãos, esta cura, ela se deu pelo perdão dos seus pecados. E um paralítico, de fato, quando nós observamos esse milagre, um milagre acontecendo na sua vida, dele passar a andar, nós podemos ver que é um milagre que vai nos deixar estupefatos, muito admirados com tudo aquilo, maravilhados. Mas ora, queridos, o perdão é o maior milagre que Jesus pode operar em nossas vidas. E sabe por quê? Porque o milagre
de termos os nossos pecados perdoados, traz às nossas vidas a solução à nossa maior necessidade, a máxima necessidade que temos. O perdão, meus irmãos, é o maior de todos os milagres. E sabe por quê? Porque custa um grande, imensurável preço. Custa o preço do sangue precioso do Cordeiro Santo de Deus derramado na cruz. E ao final, encerra com o melhor dos resultados, o resultado da bênção eterna da salvação. Não tem milagre igual a esse. E eu quero, juntamente com vocês, nesse texto em Marcos, do capítulo 2, que fala sobre a história, e narra sobre a história aqui do paralítico. Eu quero, junto com vocês, observarmos 4 maravilhosas verdades neste glorioso relato. Nós verificamos aqui que um homem, devido à sua paralisia, ele era completamente dependente das pessoas e dependente para tudo. Ele era dependente para, se ele queria se locomover, ele precisava da ajuda das pessoas. Ele precisava que outras pessoas colocassem-o nos braços e o levassem. E seus amigos, e volto a dizer, grandes e verdadeiros amigos, amigos desses que nós devemos ter nas nossas vidas. Os seus amigos, eles se colocaram à disposição para carregá-lo, para levá-lo, e levaram a Jesus Cristo. Seus amigos fizeram isso. E fizeram, sabe por quê? Porque os seus corações estavam repletos e transbordantes de compaixão, a fim de levá-los a Jesus Cristo. E muitos, mas não são poucos, queridos, são muitos. Muitos são como esse paralítico. Ou seja, existem muitos que não conseguem se mover para ir ao encontro de Jesus. Eu acredito que você se lembra quando você ainda não tinha conhecido Cristo, como você era um paralítico, como você não conseguia se mover para ir ao encontro de Cristo. Existem muitos desse jeito por aí, meus irmãos. Muitas pessoas aonde os seus membros, aonde também as suas mentes, elas estão completamente paralisadas. Eles não conseguem reagir. As suas áreas motoras aqui dos seus cérebros não conseguem fazer com que suas pernas andem e vão até Cristo Jesus. E sabe por quê? Porque os seus membros e suas mentes estão completamente enfermados e atingidos pela pior enfermidade e doença que existe, que é o pecado. Portanto, assim como aquele paralítico, essas muitas pessoas, elas precisam ser encarregadas por outras para serem levadas à casa de Deus. E dessa forma, possam ter um encontro com Jesus. E as pessoas que levam outras a Cristo, elas agem exatamente como estes 4 amigos desse paralítico. Elas agem dessa forma. Se possível, carrega nos braços e o leva a Cristo. E aqui nós estamos exatamente diante da primeira verdade. E a primeira verdade é que existem pessoas que são sensíveis, mas também são corajosas. E também não são só sensíveis e corajosas, mas também são motivadas, e motivadas pela fé, a levarem outras pessoas a Jesus. O versículo 3 ao 5, o texto diz assim: 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto
acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Nós podemos ver que estes 4 homens que carregaram aquele homem paralítico, eram plenamente sensíveis quanto à urgente necessidade dele, do paralítico. O texto diz que 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Queridos, eles entenderam que aquele pobre e deficiente homem, ele precisava de ajuda, ele precisava de socorro. E a sua ajuda era somente uma. A ajuda que ele necessitava era uma só, era Jesus. Então precisamos ter essa sensibilidade, nós precisamos ter essa sensibilidade para podermos compreender a grande necessidade das pessoas de irem até Jesus Cristo. E dessa forma, nós venhamos carregá-las, carregar estas pessoas, todas elas, aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, todos, que um dia experimentaram do poder grande e misericordioso de transformação do Senhor Jesus, todos que passaram pelo sobrenatural processo de um novo nascimento, todos que agora deixaram de ser aquela velha criatura e passaram a ser nova criatura, todos estes, sem exceção, que passaram por isso, todos sabem que as almas cativas, escravas e paralíticas, elas carecem, elas precisam urgentemente do encontro com Cristo. Elas sabem quem foram um dia e sabem quem são agora porque tiveram um encontro com Cristo. Então, assim como os 4 homens agiram, nós precisamos também agir da mesma forma. Precisamos pedir a Deus, queridos. Nós pedimos tantas coisas a Deus e esquecemos de pedir essa. De pedir discernimento. De pedir a sensibilidade. A fim de podermos enxergar exatamente os perdidos, os famintos, os sedentos, os encarcerados, os cativos, os opressos. E então, dessa forma, conduzi-los ao encontro de nosso Senhor. Você tem orado ao Senhor e pedido esse tipo de discernimento? Você tem orado ao Senhor e pedido para que você tenha sensibilidade para essas coisas? Ou todas essas coisas têm passado ao seu lado, ao seu redor, e você não tem tomado ciência nem conhecimento disso? Tem sido completamente insensível a esse fato. Quantas pessoas talvez você encontrou no dia de hoje, só hoje, e que precisavam ter vindo a essa casa hoje para escutar esse evangelho, que é poder de Deus para salvar. O mesmo evangelho que um dia, por misericórdia e graça de Deus, o salvou. E que você pode hoje, é verdade, sem nenhum mérito, dizer: eu estou livre do meu pecado. Eu estou livre dos meus pecados. Eu já não sou mais condenado. Não há condenação sobre mim. Vê que bênção. Vê que bênção você saber que você não vai mais para o inferno, aonde eu e você merecíamos ir. É uma bênção maravilhosa. Não há coisa melhor que isso. Mas como é que está a sua sensibilidade para aqueles outros que estão na mesma condição que um dia você viveu e você esteve? Como é que está? Você tem se sensibilizado com as almas carentes, queridos? Você tem se sensibilizado com aqueles que necessitam de Cristo? E se você tem se sensibilizado, é só aquela sensibilidade de dizer: coitadinho, eu tenho dó. Mas não é só isso. Você tem que se sensibilizar. Mas tem que agir com compaixão.
E sabe como é agir com compaixão? É a dor do outro no meu coração. Então eu tenho que conduzi-lo a Cristo. Nós precisamos orar, como foi orado daqui a pouco. Por esses países afora, na Ásia, na África, Europa. Europa é uma desgraça. É o pior campo missionário que existe. É o pior. É pior do que a Ásia. Essa teologia liberal que tudo pode, acabou com o cristianismo dentro daquela Europa. Fechar as portas da igreja do céu, a celestial, não fecha, porque o Senhor Jesus disse que ninguém poderá fechá-la. Ela é vitoriosa. Aconteça o que acontecer, a igreja de Cristo, a invisível, não é essa daqui não, a invisível. Ela é vitoriosa dentro deste mundo caído. Mas a Europa, queridos, ela está um caso sério. Você chega lá para falar com alguém, eu posso falar com você sobre Cristo, aquela pessoa até para e diz, pode falar. E você fala sobre o Evangelho. Aquela pessoa olha para você e diz, que história bacana, a do cristianismo. Mas olha, eu tenho um amigo que é islã, que é muçulmano, a história dele também é muito bacana. Eu tenho outro que é budista, ele também é bacana a história dele. E por aí vai. E por aí vai. É o relativismo. E esse relativismo, olha, já pegou os Estados Unidos, que está de ladeira abaixo, numa desgraceira terrível. Mas pastor, que é isso? Tem igrejas enormes? Tem, mas cheio de bode. Cheio de bode. E com bodes pregando, falsos profetas. Ensinando sobre todo tipo de vitória, menos a vitória que é única que, para que Cristo veio aqui nos dar, que é a vitória nos céus. Só tem essa. Só tem essa. E o pior, o que é que acontece? Quem é que gosta de importar as coisas do Brasil? Que até nome aqui de igreja não é igreja, mas é tchutchu. Né? Aqui no Brasil já tem um bocado assim. E a gente vai importar também esse relativismo para cá. Aliás, já temos importado. Quantos falsos profetas tem por aí? É de René Kivitz, Antônio Carlos da Costa, infelizmente. Nosso querido Kleber Lucas. Então a gente tem que ter cuidado, meus irmãos. A gente tem que ter o cuidado de estar orando ao Senhor pelo esse povo que está na Ásia. Mas olha, vamos orar pelas igrejas aqui do nosso país. Ore pela sua igreja. Ore por você e pelos seus irmãos. Para que sejam sensíveis às almas perdidas que estão sendo ceifadas e indo para o inferno. E que eu e que você não estamos fazendo absolutamente nada. Ora, mas age. Orar sem ação, a gente está mais ou menos inserido lá em Tiago 2. Naquela fé morta, que não serve para nada. Que só diz, Deus abençoe e vai em paz. Mas se lasca de frio. Ou morra de fome. Ou morra de sede. E o pior, morrer de fome e de sede de Jesus Cristo. Então, queridos, aqueles homens, não somente eles se sensibilizaram, mas também não se deixaram serem desencorajados pelas dificuldades. Olha o versículo 4. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele, de Jesus. Aqueles 4 homens, meus irmãos, levaram um paralítico a Jesus. E eles enfrentaram situações adversas. Situações complicadas que demandavam deles, sabe o quê? Esforço. Luta.
despreendimento, foco. A primeira dificuldade foi pelo esforço físico. De cara teve isso. Porque para ele sair da casa dele, digamos, para ir para esse culto onde Jesus estava, lá para essa igreja onde Jesus estava, eles tiveram que se reunir, vamos lá, botar o homem na maca, o amigo na maca, o paralítico, e carregá-lo. Deus sabe de onde eles iam. Então o primeiro esforço foi o físico. Deu trabalho de levar aquele homem paralítico até os pés de Jesus. E começou logo por aí. Essa foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade deu-se pela porta que estava completamente bloqueada. Estava cheio a casa, superlotada. De gente com fé sincera, outras não. De inimigos de Jesus. Aliás, inimigo de Jesus, se tinha lá quem não cresce nele, era inimigo dele. Isso tinha uma situação que nós vivíamos antes de crer no Senhor, é que nós éramos antes inimigos dele. Então a segunda dificuldade foi a porta trancada, a porta não tinha como ter acesso. Ela estava bloqueada por toda aquela multidão. E a terceira dificuldade deu-se em consequência exatamente a segunda dificuldade. Verificaram que não tinha como entrar. Impossível. Então, por eles não poderem entrar na casa onde Jesus estava, isso fez com que eles tomassem mais uma vez aquele homem em seus braços. E agora fizesse o quê? O carregasse para onde? Para cima do telhado. E quando chegaram em cima do telhado, o que é que eles fizeram? De forma ousada. Eles destelharam o teto e desceram aquele homem em sua maca até que ficasse diante dos olhos de Jesus. Então, queridos, preste bem atenção. Nenhuma dificuldade os fez parar. Porém, determinados, eles levaram aquele homem até o Senhor. Eles sabiam o quanto era isso suas responsabilidades. As adversidades e dificuldades que eles enfrentaram não os intimidaram, não fizeram com que eles se acovardassem. Mas ao contrário, eles continuaram e perseveraram. Está todo mundo agora reclamando de sol, não está? Diz que tem um sol para cada cabeça, né? A história é essa. Se fizer um evangelismo, olha, vamos começar de manhã, vamos logo de manhã cedinho, porque o sol está mais frio. Ou então já vamos lá no final da tarde, o sol quase se pondo, porque nesse outro período não dá. Aí avalie que se tivesse, olha, o período para evangelização tem que ser de 10 horas até 3 horas da tarde. E outra coisa, sem intervalo para o almoço. Ah, peraí, aí não dá. Aí muita gente já começa a se intimidar. Tivemos agora em outubro em Souza. Pensa no lugar quente. E começamos lá o evangelismo, que hora? 2 horas da tarde. Viajamos para Souza na quarta-feira, saímos aqui de 11 horas da noite. Passamos a noite viajando, amanhecemos o dia em Souza. Guardamos as coisas, descansamos um pouco para começar a evangelização. E de noite terminamos no culto todo dia. Isso foi até o sábado. Se nós não tivermos a determinação, a sensibilidade de ver a carência de toda a população mundial que precisa e carece de Jesus Cristo, como nós precisamos, se nós não tivermos esse entendimento, dessa sensibilidade, se não tiver compaixão no nosso coração, qualquer solzinho, não precisa ser o de Souza, não. Não vai nos fazer levar pessoas a Cristo. Nós começamos a dar desculpa de toda qualidade. Começamos a nos acovardar.
E o pior, sermos irresponsáveis com aquilo que nos foi ordenado por Jesus Cristo. Então aquelas pessoas, diante daquela adversidade, da dificuldade, eles não se intimidaram, eles não se acovardaram. Aquelas pessoas que conduziam aquele homem, inovaram na forma, mudaram o método, o jeito. Não pode ser pela porta, vai ser pelo telhado. É mais difícil, mas vamos embora. O que importa é o foco, é o alvo. E quem é o alvo? Cristo. E não há problema, meus irmãos, da gente mudar os meios. Não há problema da gente mudar os métodos, as formas tradicionais. Evidentemente que tenha ordem e decência. Porque tem gente que extrapola o negócio. Né? Vamos fazer um forró com o Hélio Safadão, porque só assim a gente prega o evangelho. Aí, pelo amor de Deus. Vamos botar aqui uma carreira de cocaína e vamos, para o povo vir, a gente pregar o evangelho. Não, não pode também, né? Tem coisa que é difícil. Agora não pode, a gente não pode mudar os métodos. Agora o alvo tem que ser Jesus Cristo. Ele tem que ser o centro. Métodos podem ser mudados. O que não pode deixar de existir e tampouco ser mudado, alterado e adulterado é a mensagem, é o evangelho que é poder de Deus para salvar. Porque, a gente pode promover uma sorvetada, jovem gosta de vinho, criança gosta de vinho, adolescente gosta de vinho, não é? Não gosta? A gente, os velhos gostam de vinho, eu sou um. Agora, se for só sorvete, converte ninguém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir e ouvir o sorvete? Não, o evangelho. Então tem que ter evangelho. Porque essa turma só vai ficar se amar esse evangelho. Se não amar esse evangelho, ele não fica. Não fica. Então aqueles homens, eles eram sensíveis à necessidade daquele homem paralítico. Então eles cheios de ousadia, porque havia em seus corações uma fé sincera, verdadeira e convicta. Aí o texto diz no versículo 5:5 o seguinte: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Meus irmãos, a fé nos corações daqueles homens era uma fé operante. Não era aquela coisa estática, inerte, paralítica como aquele amigo que estava na maca. Eles operavam, eles se mexiam. Eles sabiam, sabe o quê? Eles sabiam no que criam. Eles enfrentaram as dificuldades para levar o paralítico a nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles tinham em seus corações uma verdadeira e convicta fé. Quem não tem convicção de fé, não leva ninguém. Porque primeiro ele olha para um cara noiado, desacreditado, e diz: esse não tem jeito. Esse nem o inferno vai receber. Parece até que ele não passou por um milagre desse. E se pensar assim, eu fico muito certo que ele nunca passou pelo milagre do perdão dos seus pecados. É uma criatura que ainda precisa nascer de novo. Que pensa que é convertido, mas nunca foi. A motivação daqueles homens foi o que fez eles pensarem e ousarem numa estratégia corajosa. Porque eles acreditavam que Jesus faria o milagre. Que se tinha uma pessoa que podia fazer um milagre na vida daquele paralítico, essa pessoa era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles não falaram nada. E na verdade eles nem precisavam falar coisa alguma. Mas eles acreditaram. E eles confiaram.
E isso é que era importante, sabe, irmãos? Era e continua sendo. A fé daqueles homens tocou o coração de Jesus, que diante disso, disse ao paralítico. O texto diz, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse àquele paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Muitas vezes, meus irmãos, pela nossa expressão, pelo reflexo dessa fé que nos salvou em nossas vidas, diante do nosso viver, diante das nossas atitudes, a gente desperta, no mínimo, a curiosidade nas outras pessoas. Rapaz, peraí, esse cara é maluco, é doido por Jesus Cristo. Esse cara é o que o povo diz aí, que tem a mente cauterizada, lavada, o pastor lavou, sei lá. Porque esse homem não tira da boca Jesus Cristo. Esse homem, se a gente for falar sobre alguma coisa, ó, o mar como é lindo, ele já começa a falar. Já usa o salmo, diz, a natureza contempla a glória de Deus, olha lá, olha essa imensidão do mar. E aí ele começa daí, e daqui a pouco, quando menos espera, ele está na cruz de Cristo, mostrando o cabo, ó, é ali, ó. Então, muitas vezes, por essa convicção de fé, ele influencia as pessoas, no mínimo, uma curiosidade. E essas pessoas, espera aí, eu vou. Aí talvez, como aquele caso de, acho que foi o Whitfield, acho que foi ele. Se eu não estiver mudando aqui a história. Diz que tinha um cara que era ateu. Aí daqui a pouco o cara estava correndo, sentido a uma praça pública. Aí o cara disse, pronto, tu vai. Eu só vou ver o Whitfield pregando. Eu disse, mas peraí, mas tu não é ateu? Eu disse, mas ele não é. E ele acredita de uma forma tal que eu vou vê-lo falar. Vai inspirando. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas quem sabe é um dia. E outra coisa, como disse o pastor Hernando Dias Lopes, o pregador ele é limitado à sua pregação. Converter e salvar é com o Espírito Santo de Deus. É Deus. A gente só tem que falar. Se a gente falar, missão dada, missão cumprida, para a glória de Deus. Agora, se a gente não falar, imagina a gente chegar lá, mostrar as mãos todas cheias de sangue. De pessoas que precisavam ter ouvido a palavra e eu ou você, nós fomos omissos. E vai ser requerido o sangue daquela pessoa. Eu acho que nenhum crente quer passar por esse constrangimento. Acho que crente verdadeiro não quer passar por isso, não. O pastor Adolf Paul, quanto ao que o evangelista Marcos relata, no momento em que Jesus vê a fé que eles tinham, ele diz que aí também está incluída a fé do paralítico. E, queridos, é a mais pura verdade. Aquelas 4 pessoas não poderiam fazer o milagre, como não fizeram. Eles não podiam salvar o paralítico. Claro que não. Contudo, pela fé que tinham, poderiam e deveriam levá-lo até Jesus. E isso eles fizeram. Conduzir o paralítico a Jesus era um dever deles. Agora, perdoar e curá-lo era obra única e exclusiva de Jesus Cristo. A fé em Cristo, meus irmãos, não torna as pessoas estáticas. A fé em Cristo nas nossas vidas não nos faz inoperantes, negligentes com a obra do reino de Deus. Muito pelo contrário. Essa fé que nos salva nos torna pessoas dinâmicas e operantes. E outra coisa, essa fé, ela gera em nós um desejo nisso, um motivo de fazer isso. O cristão, ele tem o dever, eu volto a dizer, o cristão tem o dever
de levar pessoas ao encontro com Jesus. Essa é a nossa missão. É a missão da igreja. Uma igreja que não tem essa missão, que não vê isso como uma missão nesta terra caída, ela perdeu o propósito de igreja nesse mundo. Perdeu completamente. Muitas vezes tem gente que diz assim, esse não é meu ministério. Eu digo, opa, então rasga a Bíblia, 2 Coríntios 5, lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quando vai falando ali, né, que como estamos em Cristo, agora sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí ele diz lá, Paulo vai dizendo, que nós fomos chamados, fomos reconciliados com Cristo, por meio da proclamação do Evangelho, alguém proclamou para a gente. E uma vez que nós fomos agora reconciliados com Deus, fomos chamados ao ministério. Qual é o ministério? Ministério da reconciliação. De quem? Agora dos outros perdidos e pecadores, como nós éramos, com Cristo. E quem é o ministério? É seu, é meu, é seu, é seu, é seu, é seu, é de toda a igreja de Cristo. Não venha com essa que você não tem ministério. Se você não tiver ministério, então você não é nova criatura. Você não nasceu de novo. Se você não é responsabilizado por Jesus Cristo a levar pessoas a se reconciliarem com Deus por meio da fé no seu nome, se você entende que não, então é melhor você rever sua conversão. Alguma coisa está de errado. Ou você entendeu errado. Então a pergunta que eu faço: você tem uma verdadeira e convicta fé em Jesus Cristo? Talvez todos nós temos dito agora nessa noite, não, sim, eu tenho convicção da minha fé. Então vem a segunda pergunta: e por que você não tem levado vidas ao encontro de Cristo? Por que você não tem levado? Porque a evangelização é prerrogativa sua e minha, que cremos no nome de Jesus. Prerrogativa ou responsabilidade, além de ser prerrogativa e responsabilidade, deve ser para a gente um privilégio. A gente deve ter orgulho de Cristo pegar com todo o exército de anjos que ele tem. Não era porque ele podia muito bem fazer assim, disse, ei pessoal, desce aí, salva os meus, e o resto já manda para o inferno. Mas não. Ele deixou para nós, a igreja dele, para fazermos isso. E nós devemos nos sentir privilegiados. Agora, desproporcionalmente às pessoas que se dispõem em levar outras a Cristo, e existe, estão as muitas que impedem que outras cheguem a Cristo, que são impedimentos. Neste texto do Evangelho de Marcos, nos relata pessoas que se colocaram como obstáculos, como impedimentos, e dessa forma foram impedimentos para que aquele paralítico fosse ao encontro de Jesus. E aqui nós vamos entrar na segunda verdade desse texto. E a segunda verdade diz assim: existem muitas pessoas que são verdadeiros impedimentos para que outras cheguem a Jesus. E essas muitas pessoas, meus irmãos, primeiramente, elas são representadas aqui no texto pela multidão. Versículo 2 e o versículo 4. Em pouco tempo, a casa onde estavam hospedados ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto anunciava a palavra de Deus. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Temos relatos
nos evangelhos sobre o quanto essas multidões, elas foram sempre obstáculos e impedimentos para que pessoas conseguissem chegar a Jesus. Nós vamos lembrar aqui da mulher do fluxo de sangue, que além de serem um obstáculo, também eram pessoas que, por sua discriminação àquela mulher, por conta do seu fluxo de sangue, né, eles foram esse obstáculo dela chegar a Cristo. Também tem o caso do cego Bartimeu, que gritava, clamando pela misericórdia do filho de Davi, e a multidão quis silenciá-lo. E também tem o baixinho Davi, o Zaqueu, me perdoe, que ele queria ver Jesus, mas a multidão ao redor e ele não conhecia Jesus, e ele tentava enxergar e não conseguia. Então, no texto que agora nós estamos expondo, a multidão ela superlotou a casa em Cafarnaum, e de uma forma tal que era impossível acessar o seu interior através da porta da casa. E da mesma forma, se comportam muitas pessoas, multidões de pessoas, têm esse mesmo comportamento. Ao invés de serem canais de bênção, que levam outras pessoas a Cristo, passam a ser canais de maldição, sendo obstáculos, impedimentos que dificultam que muitos venham ao encontro do nosso Senhor. E muitas dessas pessoas que fazem parte dessa multidão são críticos, são murmuradores, são descompromissados, são religiosos, tão somente simpatizantes, e que pensam de forma equivocada que tiveram o seu encontro com Jesus, mas que na verdade não tiveram. Muitas vezes são pessoas que são pessimistas no que tange a isso. Pessoas que vão a uma cruzada evangelística, e eu passei já muito por isso. E aí, porque não houve, aos nossos olhos humanos, uma reação positiva ao chamado a Cristo, e aí não querem voltar lá mais, não, deixa para lá. Aí aproveita um texto lá da Bíblia, né, e para poder se salvaguardar de alguma justificativa, ele diz, ó, Jesus diz que a gente vai lá, se ninguém quer ouvir, ó, bate o pé no chão. Quantos aqui foram chamados várias e várias e várias vezes para ir a Cristo e não foram? Eu fui um. Ali que estivesse batido o pé no chão e disse, deixa ir para o inferno. Muitas vezes as pessoas são pessimistas nesse ponto e querem nos desmotivar, o que é pior. São os Tobias e os Sambaleta. Esse muro vai cair, não vai dar certo, nem uma raposa vai andar por cima. Não vem com a palavra de outro, vamos evangelizar, vamos embora. Epa, não mantém. Eu quase não vou para Souza, pastor Waldo. De tantas desmotivações que tiveram. Falta de dinheiro. Gente dando desculpa de toda a qualidade, que não podia ir por isso, por aquilo outro. Eu disse, espera aí, rapaz, eu estava tão animado com esse povo aqui, da IEB Comunhão. E estão dando para trás. A gente não pode nem elogiar. E eu quase não vou, estou sendo sincero com vocês. Foi porque, dentro dessa sensibilidade, eu consegui perceber algo que o Senhor estava falando comigo. Não se desmotive. E aí teve um momento que eu fui no altar da nossa igreja e disse, olha, eu queria pedir uma coisa a favor a vocês. Quem quiser ir, bote seu nome. Eu não estou dizendo aqui que não tem dinheiro não, porque o evangelista ele paga a inscrição para poder ir.
Agora tem dinheiro para pizza, tem dinheiro para ir para a praia, tem dinheiro para isso, tem dinheiro para botar, para comprar celular, iPhone 15, 200 mil, tem tudo. Comprar roupa, tudo no mundo. Mas investimento do reino é coisa difícil. Aí eu disse, olha, não é que tem dinheiro não. Mas bota seu nome e vá orar. Siga o exemplo da fé na vida do nosso querido Abraão. O Senhor lhe pediu o quê? O seu filho, o filho da promessa. O único filho. Abraão disse que não ia em nenhum momento. Ele foi chorando, berrando, ia naturalmente saía um pouquinho de lado assim, de noite, nos seus dias, nem dormia, era só orando e clamando ao Senhor, e talvez ele dizia, Senhor, me explica esse negócio que eu não estou entendendo. Eu estou indo, mas não estou entendendo nada. Mas ele foi. Mas parece que essa fé que nos salva, queridos, porque a fé que nos salva é uma fé gloriosa, que Deus nos dá. Agora, essa fé a gente não usa para essas coisas, não. E essa fé a gente tem que usar para essas coisas, porque ela vai exatamente testificar as obras que dizem e confirmam que a fé que a gente tem em Cristo Jesus como salvo é uma fé verdadeira. E não aquela fé falsa que não é vista mediante as nossas obras, o nosso viver, as nossas ações. Então eu quase não fui. Mas fomos, evangelizamos. Tenho notícia que pessoas que se decidiram por Cristo lá estão congregando na igreja do pastor Sabino. Então, uma bênção. E estou me preparando agora para Sumé, em fevereiro. Ajudar, também não é denominação batista. Eu não tenho um problema com denominação. Eu tenho um problema com herege. Com herege eu não quero conversa. Mas com denominação não tem um problema, pode ser assembleana, pentecostal, soveteriana, o que for. Não tem um problema. Porque o reino não é do batista, não é. O reino não é da presbiteriana, não é da assembleia. Segundo Hernando Dias Lopes, quando chegar no céu, for perguntar lá, tem presbiteriano? E vai dizer, tem não. Tem assembleanos? Também não tem. Tem batista renovada? Não tem. E tem o que aí no céu? Salvo e remido pelo precioso sangue de Jesus. É o que tem. É o que tem. Então tem muitas pessoas que são esses impedimentos, queridos. Eles nem deixam, nem vão a Cristo e nem deixam ninguém ir. As outras muitas pessoas, elas são refletidas aí já pelos religiosos, os fariseus e mestres da lei. Aí nós vamos ver o versículo 6 e 7 que diz assim, alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar os pecados. Então os fariseus e mestres da lei, eles não estavam naquela casa porque eles acreditavam em Jesus Cristo. As suas motivações para estarem lá com Jesus era somente para criticá-lo, e somente. É só para meter o pau. Que às vezes tem muito. Eu não sei se aqui tem. Mas lá tem. Para ajudar não, agora para meter o pau, tem. Para dizer que não compre isso, mas também para ofertar e contribuir, estou fora. Mas daqui é dar pitaco. Não pode. Então tem esses que ficam só para isso. E ali eram os fariseus e os mestres da lei. Suas motivações para estarem ali era só criticar Jesus. Eles queriam pegar Jesus no contrapé, em alguma falta. E para quê? Para acusá-lo de blasfêmia e assim matá-lo. E queridos, muitos têm agido como esses fariseus. Ao invés de irem à igreja para aprenderem sobre Cristo, vêm para serem os mais severos e perversos juízes dos mensageiros do Evangelho de Deus.
Jesus, como também inimigos de quem? Do paralítico. Não há dúvida que eles eram o tipo de pessoa que impediam de outras irem a Cristo. Com certeza. Todos que um dia tiveram seu encontro com Jesus, estes sabem a imensa alegria que passam a sentir e viver daí para frente em sua vida. Eles sabem a alegria. E estes têm o maior prazer, ele tem a maior alegria de levar pessoas a Jesus para que sintam, para que usufruam e vivam essa alegria, que é uma alegria indizível. Quem experimentou e tem experimentado e tem vivido essa alegria no coração, ele quer que fulano, beltrano sinta. Ele quer que aquele desconhecido na rua que ele encontrou por acaso, ele quer que aquele sinta também. O paralítico, queridos, ele foi carregado por aqueles homens até que estivesse frente a frente com Jesus. E assim o extraordinário, o milagre acontecesse. E aconteceu. E agora nós estamos em diante, então, da terceira verdade. E a terceira verdade é que aquele homem paralítico, ele era escravo, mas ele foi liberto. O versículo 3 e o versículo 12. O versículo 3 diz: 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. O 12 diz: o homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Nada igual. Aquele homem paralítico, ele tinha sua vida marcada por sua imobilidade. Ele era dependente das pessoas, como falamos, para tudo. O que ele quisesse fazer, ele era dependente. Ele era cativo daquela maca. Ele estava preso a ela. Sua vida, queridos, era totalmente debilitada a vida daquele homem. Todos os setores de sua vida estavam enfermados. O físico, o emocional, o psicológico, o espiritual, principalmente o espiritual. Ele era escravo de sua doença. Ele era prisioneiro de uma vida completamente desesperançada. Porém, meus irmãos, pessoas levaram aquele homem ao encontro de Jesus. Chegou como um escravo, saiu livre, perdoado e curado para a glória de Deus. Lembra alguma coisa disso na sua vida? Era escravo. Era um homem impenitente. Enfermado pelo pecado. Escravo de Satanás. Toda pessoa doente, enfermada pelo pecado, ao chegar diante de Cristo com uma fé sincera e salvífica, esse sai lá liberto, modificado, transformado, ele sai uma nova criatura. Não tem como. E a quarta e última verdade é que aquele homem paralítico, ele foi à procura do milagre de sua cura. Mas ele recebeu um milagre infinitamente e eternamente maior. Ele recebeu o perdão dos seus pecados. O versículo 5 diz assim: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados
estão perdoados. Versículo 11. Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele era paralítico. Ele não andava. E ele precisou ser carregado até Jesus Cristo. Ele foi levado para encontrar-se com Cristo. Ele queria ser curado e sabia que Jesus podia curá-lo. Ele foi a Jesus em busca de um milagre. Ele foi até Jesus em busca de sua cura. E Jesus o curou. Porém, queridos, muito mais que isso, Jesus lhe deu um milagre ainda maior, repito, eternamente maior. Jesus lhe perdoou de todos os seus pecados. Que bênção! Não pode existir outra. O paralítico foi ao encontro de Jesus, buscar cura, mas ele ganhou a cura e ganhou muito mais ainda, ele ganhou a salvação da sua vida. Muitas pessoas, isso é fato, muitas pessoas são levadas a Cristo, e essas pessoas vão muitas vezes porque estão o quê? Doentes. Ou então, essas pessoas estão depressivas, que não deixa de ser uma doença também. Evidentemente, muitas vezes espiritual. Pessoas que vivem também seus conflitos de relacionamento conjugais, problema no casamento, o casamento está por se acabar, e aí essas pessoas vão a Cristo. Tem muitas pessoas que vão a Cristo porque estão com problema com seus filhos, estão com filhos nas drogas, ou estão com problema com seus pais. Muitas pessoas vão a Cristo para isso, têm ido a Cristo somente para isso. Tem muita gente que vai a Cristo, sabe por quê? Isso tem muita, não é pouca não. Principalmente no meio dos homens, quando estão quebrados, desempregados. Aí diz, opa, agora eu preciso de Cristo. Agora eu vou. Muitas pessoas vão a Cristo por conta de muitos e muitos conflitos em sua vida. Muitas pessoas são levadas a Jesus e vão em busca de soluções, exatamente para esses conflitos que está vivendo, que estão tanto lhes martirizando. Mas muitas dessas pessoas que vão a Cristo procurando essas coisas, recebem dele algo muito mais precioso e valoroso. E sabe por quê? Porque Jesus lhe concede o perdão e a libertação e a vida eterna, que não tem preço. Aliás, custou o preço do sangue do Cordeiro Santo de Deus, o Filho do Senhor, na cruz do seu Calvário. E tem uma coisa, viu, queridos? Jesus, quando opera milagre, ele não faz pela metade, não. Eu não acredito. Conversão, minha casa, minha vida. Não acredito. Eu entendo que quando Cristo salva, passa a ser uma nova criatura. É a palavra dele que está dizendo. Talvez a pessoa está ali, escutando, mas o negócio ainda não pegou, a ficha ainda não caiu. Eu creio que Jesus cura um paralítico, que faz paralítico andar, creio com toda certeza. Agora aqueles paralíticos que saem, quando é curado, saem andando, cambaleando, parece que está bêbado. Não acredito que Jesus faça assim. Ou Jesus opera ou não opera. Não teve um local, ele diz aqui, esse rapaz aqui, ele diz, olha, pega a tua maca e vai embora. Ele diz, ei, chega aqui, ajuda aqui, leva a maca dele, que ele não pode usar, porque ele ainda está com as pernas todas entrevadas. Não, rapaz, é Jesus que está fazendo o milagre. A obra sobrenatural de Jesus nas vidas das pessoas
Contudo, não tem seu foco apenas sobre o universo físico, material. Jesus, queridos, o Rei da Glória, Ele não move a sua poderosa e onipotente mão somente para atender às nossas necessidades físicas e materiais, mas muito mais especial e principalmente na questão da necessidade espiritual que nós temos. A palavra é clara quando diz o que Ele veio fazer aqui nesse mundo. Ele veio aqui para nos libertar do cativeiro do pecado que nos condena ao inferno. Você quer melhorar de vida? Jesus pode lhe ajudar? Pode. Ele pode lhe abençoar numa coisa? Pode, eu tenho certeza que pode. Trabalhe, estude, faça a sua parte. Tem gente que não tem nenhum tipo de disciplina financeira e quer enricar. Como? Quebra toda hora. Vai para o céu quebrado. Porque não se emenda. E olha, eu estou falando isso comigo também. Eu tenho uma ideia. Eu sei que esse negócio de Mega Sena tem uma história que não é de Deus, não sei o quê, mas vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma ideia que se Deus tiver propósito na minha vida de eu nunca ser um milionário, eu posso agora em dezembro tirar na Mega Sena da virada, sozinho. Se Deus não quiser que eu seja um milionário, Ele me quebra em um mês. Porque o propósito dele não é esse nas vidas da gente. O propósito deles é nos dar salvação. Agora, o propósito deles, uma vez que nos salva, é que nós vivamos aqui neste mundo caído como sal e luz, como a diferença desse mundo, como boca de Deus, como aqueles que têm o ministério da reconciliação, como reconciliadores dos perdidos, com Deus como um dia nós fomos. Na verdade, o princípio da bênção e de toda bênção que você pensar na nossa vida e na minha vida é andar com Deus. Ande com Deus. Alegre o coração dele. Muita gente usa aqueles versículos lá de Salmos e diz assim: a alegria do Senhor é nossa força. Aí todo mundo, glória a Deus. Espera aí, beleza, glória a Deus. A alegria do Senhor é nossa força. Agora, como é que alegra o coração dele? Vivendo no centro da sua vontade. Não tem outra. Mas o foco de Jesus na vida de um pecador é salvá-lo da sua condenação. É lhe dar o céu, é lhe dar a eternidade. Os benefícios de ordem física e material concedidos por Jesus sobre as vidas dos seres humanos, essas bênçãos, esses benefícios não trazem a solução para atingir a raiz da miséria de suas almas. Eu posso ter o bolso cheio de dinheiro, mas ir para o inferno. Eu posso ter um câncer e ser curado, mas ir para o inferno. Eu posso morrer agora e alguém ressuscitar, mas eu vou morrer de novo. E quando eu morrer de novo? E agora? Eu vou para onde? Para a eternidade ou para o inferno? Os benefícios físicos e materiais não resolvem na vida dos homens seus conflitos de culpa e tampouco muda seu miserável estado de corrupção e depravação total, que é o terrível mal e a maligna enfermidade que lhe separa de Deus, queridos. A doença não separa o homem de Deus. A doença não separa o homem de Deus
e tampouco o envia ao destino do inferno e condenação eterna. Mas o pecado sim. O pecado separa o homem de Deus e o encaminha ao inferno. Um homem por sua enfermidade física não experimentará a ira de Deus. Não é isso que vai levá-lo ao inferno. Mas um homem que tem seus pecados perdoados por Jesus, do inferno este vai escapar para a glória de Deus. Jesus, ele curou o paralítico de sua enfermidade. No entanto, antes disso, ele cuidou de sua alma. Jesus perdoou os seus pecados e o salvou. Olha lá em Mateus capítulo 9, versículo 2, que narra essa mesma história. O versículo 2 diz: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Aquele homem era paralítico. Ele não podia fazer nada pela sua vida. Ele vivia na dependência do favor e da compaixão dos outros. Não tinha esperança. De fato, ele realmente precisava de uma cura. E Jesus agora no Evangelho de Mateus diz ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Jesus não lhe disse primeiramente se levante e ande, não. Mas Jesus disse: anime-se, filho. Ou seja, se encoraje, tenha coragem. Ei, acaba o desânimo, não desanime, se anime, não é o fim. Quem está falando com você sou eu, é Jesus, o Filho de Deus. Agora, por que Jesus disse àquele paralítico: anime-se? A razão é somente uma, está na sequência: seus pecados estão perdoados. Ou seja, anime-se, filho, porque agora acabou seu dilema. Anime-se, filho, porque agora acabou essa história de dizer: esse não tem mais jeito. Anime-se, porque seus pecados estão perdoados e perdoados agora para sempre. E diante do que primeiramente Jesus falou ao paralítico, meus irmãos, chegamos aqui à clara dedução de que a maior preocupação e aflição dele não era a paralisia, mas sim o seu terrível, miserável e desgraçado estado de sua alma. Antes de falar ou fazer qualquer coisa, Jesus vai e absolve aquele homem de toda a sua culpa que lhe oprimia. Aquele como Jesus dissesse: ei, filho, sou eu, Jesus, vem para mim, você que está sobrecarregado, você que está opresso. Sobrecarregado e opresso de quê? Da culpa. E da culpa de quê? Do pecado. Diz: vem a mim, eu aliviarei, eu tomarei o seu fardo, os seus pecados me crucificarão na cruz. Ele estava convencido que andando ou paralisado, ele continuaria desgraçadamente doente pelos seus pecados. E então Jesus o encoraja, o anima e vai lhe dando o quê? Esperança. E esperança em quem? No dinheiro? Nos 4 amigos? Na religião? Na denominação? Esperança na sua pessoa, na pessoa de Jesus, devido à sua desesperançada vida. Você agora não vai viver mais desesperançado, mas agora você vai ter uma certa e verdadeira esperança em sua vida.
Porque aquele que está lhe prometendo é fiel. Aquele que se julgava sem valor nenhum, esquecido pela sociedade, colocado no canto, ele é chamado agora, sabe de quê? De filho. E por quem? Por Jesus. E ao mesmo tempo ele é encorajado pelos seus pecados. Ser chamado de filho. Tem muita gente que diz, todos nós somos filhos de Deus. É não. Nós somos criaturas de Deus, todos nós. Filhos de Deus só são aqueles que são adotados por meio de Cristo quando creem no seu nome. Aí estes passam agora a ser, sai da condição de inimigos de Deus, para serem chamados agora filhos de Deus. Você entende o tamanho da bênção que você recebeu do Senhor? Você mereceu isso? Eu também não. Só tem uma coisa que a gente merece, é o inferno. Muita gente pergunta, pastor, como é que o senhor está? Eu digo, melhor do que eu mereço. Aí às vezes a pessoa diz, coitada, sem entendimento, aí diz assim, não diga isso, você é uma pessoa boa, você merece. Eu disse, não, eu sou ruim, eu não valho o que gato enterra. E o que eu mereço mesmo é a porta do inferno escancarada e alguém empurrando para dentro. Mas por graça, Ele não me deu o que eu merecia. Por misericórdia, melhor dizendo. Por graça, Ele me deu o que eu nunca mereci, o que eu não mereço e nunca merecerei, que é a salvação da minha vida. Queria chamar o Ministério de Louvor. Jesus o curou. O seu físico e sua vida espiritual. Não há desgraça pior na vida de um homem, meus irmãos, do que o pecado. É a pior tragédia nas nossas vidas. Porque do pecado vêm todas as desgraças. Às vezes as pessoas dizem, e você vai para o pecado porque você cheira a cocaína. E você vai para o pecado porque você se embriaga. Porque você é um adúltero. Porque você é um pedófilo. Porque você é um corrupto. Porque você é tantas outras coisas que se faz. Na verdade, nós vamos para o inferno, sabe por quê? Porque não cremos no nome de Jesus Cristo. Esse é o pecado que desencadeia todos esses outros pecados. Cheirar pó, fumar maconha, se embriagar, se prostituir, se promiscuir, matar. Porque não cremos. É porque não temos a fé. E a fé que salva. Agora, no momento em que Deus joga no nosso coração essa fé que não vem da gente, como diz a palavra, aí nós cremos em Jesus. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e a fé no Filho unigênito de Jesus, e somente só nele e ninguém mais. Como sabemos, não vem por obras para que ninguém se glorie. Avalia a gente chegar no céu, Jesus chegar e dizer, meu filho, está vendo como eu te amei? De forma leal,
dei minha vida por você, espera aí, Jesus. Eu fiz minha parte. Eu tiro a glória de Deus. Se for por obra, eu tiro a glória de Deus. Se for por obras, por minhas obras, minhas boas obras, para que Cristo morreu? Se eu podia fazer isso. Agora, uma vez que essa fé é verdadeira em minha vida, aí diz que agora eu passo a ser criatura de Deus em Cristo Jesus. Aí eu passo a ser filho. Uma vez que essa fé é uma verdade na minha vida, aí começa agora a acontecer na minha vida o quê? Eu passo a viver as boas obras e a praticá-la. Obras essas que o Senhor de antemão já as preparou para que nós venhamos praticar, vivermos. O que são essas obras? A minha vida, a sua vida. Está incluso obras de caridade? Está. Mas não é só isso. Eu tenho que agora fazer jus a essa nova criatura. Eu tenho que agora fazer jus a essa fé que me salvou e que me fez conhecer o amor poderoso, inigualável e transformador de Deus, que me transformou, que mudou minha mente. A minha mente não é mais a mente daquele pecador que amava o pecado, mas agora é uma mente transformada, segundo a mente de Cristo. E o pecado que antes eu tinha prazer em fazê-lo, eu agora não tenho mais. Eu agora, ao contrário, eu odeio, ainda que eu possa praticá-lo. Praticá-lo não. Realizá-lo. Porque praticá-lo dá o entendimento que eu estou na prática. E crente não pode viver na prática do pecado. Ele pode até cair, mas viver caído, ele não aguenta. Um crente quando peca, ele chora nos pés do Senhor. Ele, Senhor, como é que eu pude fazer isso com o Senhor? Como é que eu pude lhe ofender o Senhor que me deu tudo? O Senhor se deu por mim. O Senhor deu toda a sua riqueza por mim. O Senhor, eu tenho ao Senhor o que eu preciso mais nessa vida. Porque uma vez que pela fé nós cremos em Cristo, Ele agora é nosso e nós somos dele. E se nós temos Cristo, nós temos tudo. E se temos tudo, nós não podemos mais trocar Ele pelos pratos de lentilha desse mundo. A maior tragédia que pode ter na vida de uma pessoa que foi um dia transformado antes, na sua vida anterior, é estar preso, escravizado pelo pecado e sendo servo de Satanás. O pecado é uma desgraça. Dele vem tudo quanto é ruim, toda miséria. Ela é a pior doença na vida de um homem. Paulo diz em Romanos 8, versículo 38 e 39 o seguinte: estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nada pode nos separar do amor de Deus. Na vida de um lavado remido pelo sangue de Jesus, nada pode separá-lo do amor de Deus. Pode acontecer tudo, você pode ter um câncer, você pode quebrar, você pode inclusive morrer, mas nem a morte nos separa do amor de Deus. Porque o Senhor e Salvador da nossa vida
Onde está a tua recompensa, ó morte? Meu Senhor te venceu. E porque o meu Senhor te venceu, eu vencerei também para a glória de Deus Pai. Nós temos que entender cada vez mais essa graça. Ela tem que estar embutida muito em nossas mentes. Eu não acredito ver crente ainda dizendo: poxa, evangelho de novo. Poxa, de novo evangelho. De novo evangelho. Tem quem diga assim, pastor Paulo, que é evangelho. Tem gente que diga assim, que quer doutrina. Eu digo: Jesus. O apóstolo Paulo tirou isso da onde? Se não foi dos ensinamentos do Senhor Jesus. Essa pessoa, ela nunca olhou e observou o Sermão do Monte, a grandeza daqueles 3 capítulos. Ali tem tudo, ali está o resumo de tudo. O Sermão do Monte. De tudo, olha, se nada tivesse nos apresentado e já conhecêssemos o Sermão do Monte, olha, nós já conhecemos a Bíblia toda. Ali. E digamos assim, se você quiser resumir mais um pouquinho, as bem-aventuranças, ó, é o máximo. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum mal pode nos separar de Deus, mas o pecado separa o homem de Deus. E não somente hoje e agora, mas separa eternamente. Pecado é um veneno. No começo é docinho, mas depois amarga como fel. E foi disso que Ele nos livrou, meus irmãos. A gente precisa refletir nisso. Eu acho que é por isso que Paulo falava lá, eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Porque a gente precisa estar com isso na mente. Que o final da gente era um inferno, mas Ele não nos deu, não nos permitiu. E nesse coração tem que haver um coração grato. Gálatas 2:20 tem que ser uma verdade na vida de um crente, de um lavado, de um remido. Ele tem que dizer: eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu não sou dono mais da minha vida, Ele é meu dono. Eu não tenho mais vontade própria, a minha vontade é dEle. E tudo é dEle. Minha boca é dEle. Meus braços são dEle. Minhas pernas são dEle. Meu dinheiro é dele, meus negócios são dele. Ou pouco ou muito, é dele. E é para ele. É para a glória dele. A voz que sai da minha boca é dele. É para ele. É para a glória dele. Porque o que seria da minha vida se não fosse Cristo? O que seria de mim? Sem jeito. O filho que escutou do pai porque tanta ruindade fez, tanta desonra fez ao seu pai, escutou dele: eu não tenho mais filho. Não diga por aí, seu cabra safado, que você tem um pai, porque eu não tenho mais filho. E eu era o único filho homem do meu pai. Mas Deus mudou o meu viver. Ele teve misericórdia de mim. Eu não fiz nada. Eu não fui ao encontro dele.
levaram ao encontro dele, sabe por quê? Porque tinha alguém que tinha sensibilidade. Tinha alguém que um dia experimentou da graça e queria que eu experimentasse também. Mas ele já tinha tudo preparado. Eu até tinha dito, uns meses atrás, tinha dito assim: Senhora, minha vida está desse jeito, quanto mais eu mexo, mais fica pior. Se o senhor quiser fazer o que fez na vida do meu cunhado Júnior, faça. Aí quando o dia, quem me chama para ir para um cursilho? Júnior. E Júnior diz: eu tenho um convite para lhe fazer. Eu digo: eu vou. Mas olha, é assim, ele não está acreditando. Eu disse a você que eu vou. Eu estou indo a Caruaru, mas eu volto. Eu volto. Eu vou. Ele disse: olhe, eu vou pagar a sua inscrição. Eu digo: pague. Eu vou. Mateus, Zaqueu, quando subiu a árvore para ver Jesus, ele não sabia quem era Jesus. Ele não tinha como identificar Jesus. Ele estava assim. E uma multidão muito grande ainda por cima. Os rostos bem parecidos. E ele procurava Jesus, como eu procurei. Na minha oração, dizendo: minha vida está assim, muda. É porque eu não tinha espiritualidade naquela época, mas Jesus devia estar lá dizendo assim: você aguente, que sua cama eu estou fazendo. Então, no momento daquela oração, até o encontro de Jesus, foi quando eu fiquei ali em cima da árvore olhando, cadê ele? Até que ele mesmo foi até mim e olhando me disse: Sérgio, estou aqui, desça. Se o Senhor não fosse a mim, que seria de mim? Nada. Eu já encerro, pastor Valber. Eu hoje escutando um louvor do irmão Lázaro. E ele diz que inquiria-se a mesma coisa, inquiriou o Senhor também, dizendo: e quando eu me converti, quando o Senhor me converteu, quando o Senhor me derramou do seu amor, da sua graça sobre minha vida, eu fiquei perguntando as mesmas coisas. Não sei se algum de vocês ficou, mas por que foi comigo? Por que comigo? Não valia nada. Eu te ofendia, Senhor. A minha vida era uma ofensa a ti. Eu não honrei pai, não honrei mãe, não honrei minha esposa, meu Deus. A mesma coisa o irmão Lázaro, quando fez esse louvor, ele disse: por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Se contra o céu eu pequei, a minha vida eu destruí, como errei, por que me queres tanto assim? Ele levanta 4 amigos para me conduzir até aquele conselho, ou seja, para me conduzir até a casa onde Jesus estaria. Alguém me levou lá. Meu irmão em Cristo, não seja insensível, leve pessoas a Cristo. A regra áurea do Senhor
Mas aquilo que eu quero que as pessoas me façam, eu devo antes fazer a elas. Vá ao encontro desse campo embranquecido de almas perdidas, porque ali tem muitas almas perdidas e sedentas de Deus, como um dia você esteve. E alguém lhe apresentou aquele que é água viva. Passei um bocado de tempo perguntando, até um dia que ele respondeu, porque eu quis. Porque desse vaso de desonra, eu quero fazer um vaso de honra para a glória do meu nome. Porque eu quero ele levantar como um atalaia do meu evangelho. E eu quero mostrar aos sábios desse mundo que são das coisas loucas que eu levanto e faço delas belas e maravilhosas para a glória do seu nome. E assim deve ser todos nós. Nós recebemos um perdão e nós recebemos um grande e eterno milagre. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe. Você pode ficar em pé, vamos louvar a Deus.